Existe, como a gente falou, existe muita generalização em relação ao que é escrito no livro profético de Apocalipse, né? Entretanto, eu acho que acho que grande parte dos cristãos eles não conseguem compreender ou falta um pouco mais de interpretação em relação ao anticristo. Cara, tu conseguiria explicar um pouco o que seria esse anticristo e o que ele viria a fazer? De como a gente podemos perceber. Perceber isso. É, Essa aí é difícil. é algo Para explicar rapidamente, vai. bem complexo. Até meia-noite a gente consegue aí. Pô, ainda é 10h38. Mais uma hora aí de podcast. Mas, enfim, eu vou só citar primeiramente aqui, já que a gente vai falar de algo tão sobrenatural, né? Como o mundo olha para as escrituras e pensa, passa até a alegorizar as escrituras, achar que tudo aquilo não vai se cumprir de forma literal, mas sim de que é algo simbólico que está escrito ali. Mas eu vou ver só o que Paulo fala aqui sobre o valor que a sabedoria humana tem. Na verdade, ele diz que não tem nenhum valor diante de Deus. Ele fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 18, ele diz: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E, outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. E aqui ele vai falar que a sabedoria humana ela é sem valor. E tudo que o homem pensa jamais chega à profundidade, à riqueza de o que é a mente do Senhor. O Senhor é eterno e ele vive na eternidade e ele está totalmente longe de tudo aquilo que a gente possa imaginar. A mente humana ela é finita quando se trata da sabedoria do Senhor e de tudo que ele relatou nas Escrituras. Por isso que é necessário você servir ao Senhor Jesus e receber o seu Espírito Santo como foi prometido a ele, para que você possa entender as Escrituras. Você só consegue entender com o auxílio do Senhor. O homem, pela sua própria astúcia, como Paulo diz aqui, ele não consegue desfrutar da sabedoria do Senhor. Agora vamos à pergunta. Fala sobre anticristo, coisa que você pode até não entender, mas quando você se permite entender, busca entender e Paulo vai, aliás, Tiago vai até dizer na sua carta de Tiago, ele diz que aqueles que perdem... Microfone mais próximo. Perdão. Aqueles que pedem sabedoria a Deus, ele dá e não nega, entendeu? Então é necessário de um pouco de sabedoria, não vinda da nossa parte, mas vinda do próprio Deus, para que a gente possa entender as Escrituras. Aí você vai falar sobre besta e descrita aqui, de que João viu na sua visão dada por Jesus, ele fala besta, né, como se fosse um animal estranho, horrível, que emerge do mar, a besta que emerge da terra. Isso aqui são todas figuras que são descritas no livro de Apocalipse para se tratar de dois homens. Então serão dois homens comuns que surgirão no período em que está determinado. Um chamado anticristo, que é o que você está perguntando, e o outro, o falso profeta. O anticristo, ele se opõe a tudo que se chama Deus. É o que é escrito lá em Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que o anticristo ele é o homem da iniquidade, filho da perdição, o homem iníquo, que se opõe a tudo quanto é Deus e que quer tomar o lugar de Deus. Anticristo, porque ele é o contrário e quer fazer o contrário do que Cristo fez,
quer receber a glória de Cristo, e anticristo também porque ele quer tomar o lugar de Cristo na história, né? Isso está previsto para acontecer. E o que é que o anticristo vai fazer? Qual é o papel do anticristo na história? E as escrituras relatam. É que o Senhor há de julgar a terra um dia. Esse é o propósito da revelação, é de afirmar isso. Jesus prometeu que a sua igreja, o seu povo, aqueles que são os seus servos, não participarão do juízo do Senhor aqui na terra. Então, o que é que ele diz? Ele diz que nós seremos arrebatados. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, vai dizer que nós seremos arrebatados e nos encontraremos com ele nos ares, onde ali nós seremos transformados todos e participaremos da festa, figuradamente falando, a festa, as bodas do Cordeiro, que estão na eternidade nos aguardando. Como se fosse, novamente falando lá, da figura do casamento, né? E aí a igreja do Senhor, aquela composição de pessoas salvas no Senhor Jesus, vai ser arrebatada. Arrebatamento significa arrancado, tirado daqui. Então nós seremos tirados daqui a fim de que o juízo do Senhor comece sobre a terra. E isso é iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer momento de a igreja ser levada daqui, e eu falo igreja, novamente reafirmando, o grupo, a composição de salvos, aqueles que servem ao Senhor, e não simplesmente igreja batista ou igreja presbiteriana, Assembleia de Deus. Continuando, a partir do momento que o Senhor retirar o seu povo daqui, começa a se cumprir o que está em Apocalipse a partir do capítulo 5, que é o juízo sobre a terra. Então, todas aquelas coisas escritas, tudo ali, João dá a sua visão e logo após ele já explica. E aí o anticristo, ele vai ser uma pessoa, um ser humano, chamado de filho da perdição pelo apóstolo Paulo, que está a serviço de Satanás, e o próprio Satanás irá agir pela eficácia de Satanás, é o que fala lá em 1 Tessalonicenses 2, e ele irá fazer o que nenhum político jamais conseguiu aqui na Terra, que é conciliar as nações, e todas as nações serão reunidas, e todas irão estar sobre o seu governo, e ele vai conseguir fazer com que as nações se unam ao ponto de não haver guerra, nenhuma distinção. Ele é uma pessoa política, é o que Apocalipse fala. O falso profeta, por sua vez, é uma pessoa religiosa. Ele vai ser aquele que realizará sinais e prodígios e irá declarar e evidenciar ao povo uma falsa esperança de que o próprio Cristo, o Messias, que até hoje o povo judeu aguarda, é esse homem, né? É esse homem, o chamado anticristo. Não tem como você saber quem será o anticristo. Você só saberá quem é o anticristo se você entender as escrituras e estiver participando do juízo do Senhor aqui na terra. Se você compõe a igreja de Cristo, você não estará aqui para ver quem é o anticristo. Mas logo se você estiver aqui participando do juízo do Senhor, você conhecer as escrituras, você saberá quem é. Mas sabe-se que Já sabe que, eita... ele vai vir ele vai vir dos homens, né? Sim, exatamente. Ele vai ser um homem comum. Ele é chamado lá em Tessalonicenses de o homem iníquo, né? Filho da perdição. Ele é um homem comum que vai ser usado pela eficácia de Satanás. Assim como Judas foi usado, né, por Satanás ao ponto de trair a Jesus. E tudo ali foi pela eficácia de Satanás. Então, o anticristo ele será um homem político que vai conseguir unir as nações, e o falso profeta vai conseguir o ecumenismo, que é a união de todas as religiões. É assim que nós cremos. E juntamente as religiões e a política, todos unidos, vai unir o povo. O que une e o que separa o povo, todas as pessoas,
é a política e a religião, se você parar para observar. Então, isso vai acontecer. E aí, segundo as escrituras, estão previstos 7 anos de reinado do anticristo, onde 1.260 dias, é o que diz Apocalipse, serão 3 anos e meio de paz, onde o anticristo vai fazer isso, né? Esse homem vai fazer isso. E aí, após isso, diz no capítulo 13 de Apocalipse que ele será morto, né? Que ele passará por uma ferida mortal. Se é mortal, logo ele morre. E aí, essa ferida mortal, ela será curada pelo próprio falso profeta, que é uma pessoa religiosa, aquela pessoa que está ali no governo, juntamente com o anticristo, que une as religiões, entendeu? Então, o que é que acontece? O anticristo será morto, ele vai ressurgir, e ali, naquele momento, é quando ele vai passar a mostrar quem ele é de fato. E aí ele vai querer receber a adoração, se opor a tudo que se chama Deus. Então é nesse momento que o grupo que permanecer aqui, os judeus, no caso, que estão aguardando o Messias ainda, eles vão crer, acreditar de que esse homem é o Messias que eles estão aguardando, né? E aí, quando ele colocar uma imagem, ele vai fazer uma estátua dele e vai colocar dentro do templo que nós acreditamos que ainda será reconstruído, o terceiro templo de Salomão em Jerusalém, né? E esse templo está previsto para surgir, é uma profecia também que nós acreditamos, de que o templo será reconstruído. Ainda não foi reconstruído porque há aquela briga, aquela guerra, porque o templo ele fica bem no meio da divisa ali entre 2 países rivais, né? Então ele será reconstruído e o anticristo ele vai querer reinar dentro desse templo, se assentar no trono e se opor a tudo que se chama Deus, ao ponto de querer ser o Deus, né? E aí entra a outra parte do que nós falamos sobre anticristo, que ele vai querer tomar o lugar de Deus. E aí é nesse momento que os 3 anos e meio finais dos 7 anos do reinado dele irão acontecer, onde o juízo de Deus de fato vai cair sobre a humanidade. E aí é nesse momento que vem um arrebatamento? Não, o arrebatamento ele é antes. É antes. Então, no caso, se a pessoa conhecer anticristo, ela já sabe que deu merda pra ela, né? Em resumo, sim, né? É uma coisa, como eu falei, né? Depois do arrebatamento, as pessoas que ficam ainda têm chance de serem salvas? Ou ali já foi? Sim, o livro de Apocalipse diz que o evangelho será pregado a todas as nações. O próprio Jesus disse, né, que o evangelho seria pregado a todas as nações, então viria o fim. E o evangelho será pregado a todas as nações pelos 144 mil selados que estão escritos em Apocalipse, 12 mil pessoas, 12 mil homens separados pelo Senhor de cada tribo de Israel, das 12 tribos de Israel, que irão pregar o evangelho a todo mundo. E haverão também 2 testemunhas, que não diz quem são essas testemunhas, mas haverão as 2 testemunhas que terão poder sobrenatural, como os profetas tinham, né? Que o Senhor concedia, para pregar o evangelho por todo mundo e Israel. E assim, após o anticristo se revelar quem ele de fato é, querendo receber toda a adoração como o próprio Cristo, é que então o evangelho, ele na verdade, as 2 testemunhas serão mortas, né? Ele irá matar as 2 testemunhas, como diz o livro, e após isso segue o seu governo. Então, se haverão pessoas que irão se converter, sim, se o evangelho vai ser pregado, mesmo evangelho de que arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, logo haverão pessoas convertidas, mas serão convertidos em tempos angustiosos. Hoje você pode fazer a sua profissão de fé no Senhor Jesus sem nenhuma perseguição, seja política, seja religiosa, mas naquele tempo, a partir do momento que você disser que é um cristão, você será perseguido. E
Jesus diz que a grande tribulação e a tribulação vai ser um tempo de sofrimento que jamais existiu na história. Ele diz que jamais houve um tempo como aquele será. Então será um tempo de fato angustioso e que se a gente não ficar atento, de repente a gente pode estar dentro dessas profecias e sem perceber, e já foi tarde demais, porque você deixou de crer no Senhor, de confessá-lo como seu servo dele, no momento da graça, em que você faz tudo de maneira fácil, né? Eu digo de você poder confessar o Senhor livremente e deixá-lo de confessar livremente num período gracioso em que nós vivemos para confessá-lo em tempos angustiosos. Então, será um problema de viver. É isso, né? Eu acho que eu respondi essa perguntinha aí. Sim. Eu sei que, como eu disse, né? Você lê o capítulo 13, que é o que descreve a besta, o animal lá que João vê na visão, mas logo em seguida ele diz o que é isso, o que significa isso. Ele vai dizer no verso 4, o adoraram porque deu a autoridade à besta. Também adoraram a ela, dizendo, quem é semelhante a este? Quem pode pelejar contra ela? E tudo mais. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Desse-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, tudo isso você vai vendo, parece algo que está muito longe da compreensão, né? Mas, como eu disse no início da argumentação, é necessário sabedoria, mas não a sabedoria dos homens, a sabedoria carnal, mas sim a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria a gente só obtém quando nós somos servos dele e desfrutamos da promessa que ele fez de nos dar o Espírito Santo, que seria o nosso guia na nossa consciência, para que pudesse nos conduzir na vida cristã.